as células e os cromossomos. Nas células procarióticas e nas eucarióticas, o material genético está organizado em cromossomos. Algumas décadas antes de Gregor Mendel fazer suas experiências com ervilhas, os biólogos estabeleceram o princípio de que os seres vivos são constituídos de células. Alguns organismos consistem em uma única célula, outros têm trilhões de células. Cada célula é um conjunto complexo de moléculas capaz de adquirir substâncias, obter e armazenar energia e pôr em prática diversas atividades, entre elas a reprodução. As formas de vida mais simples, os vírus, não são constituídos de células, embora precisem inserir-se em células para realizar suas funções. Assim sendo, a célula é a base de toda a vida. Como preparo para a nossa jornada pela ciência da genética, vamos rever agora a biologia das células. Também discorreremos sobre os cromossomos, as estruturas celulares nas quais residem os genes. As células vivas são constituídas de muitos tipos desiguais de moléculas. A mais farta é a água, moléculas pequenas, por exemplo, sais, açúcares, aminoácidos e algumas vitaminas, dissolvem-se com facilidade na água e algumas moléculas maiores têm interações favoráveis com ela. Aglomeradas, as substâncias desse tipo são denominadas hidrofílicas. Diferentes tipos de moléculas não interagem bem com a água, elas são denominadas hidrofóbicas. Portanto, no interior de uma célula, o citoplasma, contém moléculas diversas em estrutura e função. Carboidratos como o amido e o glicogênio armazenam energia química para o trabalho dentro das células. Essas moléculas são constituídas de glicose, um açúcar simples. As subunidades de glicose unem-se umas às outras e formam cadeias longas ou polímeros. Tem energia quando as moléculas de glicose liberadas dessas cadeias são quimicamente degradadas em substâncias mais simples, basicamente, dióxido de carbono e água. As células também têm uma grande quantidade de lipídios. Essas moléculas são formadas por interações químicas entre glicerol, uma substância orgânica pequena, e ácidos graxos, substâncias orgânicas maiores. Os lipídios são importantes constituintes de muitas estruturas nas células. Eles também servem como fontes de energia. As proteínas são as moléculas mais diversificadas nas células. Cada proteína é constituída de um ou mais polipeptídeos, que são cadeias de aminoácidos. Dentro das células, as proteínas são componentes de muitas estruturas diferentes. Elas também catalisam reações químicas. Essas proteínas catalisadoras são denominadas enzimas. Aprenda isso. As células contêm ainda ácidos nucleicos, DNA e RNA, sendo, portanto, essenciais para a vida. As células são envolvidas por uma camada fina, a membrana plasmática. Muitos tipos diferentes de moléculas constituem as membranas celulares. No entanto, os principais elementos são lipídios e proteínas. Também existem membranas dentro das células. Essas membranas internas podem dividir a célula em compartimentos ou ajudar a formar estruturas especializadas denominadas organelas. As membranas são fluidas e flexíveis. Muitas das moléculas de uma membrana não são mantidas em posições fixas por grandes forças químicas. Desse modo, são capazes de deslizar umas pelas outras no que se assemelha a um mar molecular em constante mudança. Alguns tipos celulares são envolvidos por paredes rígidas e resistentes, externamente à membrana. As paredes das células vegetais são constituídas de celulose, um carboidrato complexo. Aprenda isso. As paredes das bactérias são constituídas de um material diferente, denominado de mureína. As paredes e as membranas separam o conteúdo celular do ambiente externo. No entanto, não são impermeáveis. Essas estruturas são porosas a algumas substâncias e permitem a passagem seletiva de outras através de canais e portões. O transporte de substâncias no interior das paredes e membranas, e através delas, é uma atividade importante das células. As membranas celulares também contêm moléculas que interagem com substâncias no meio externo à célula. Essas moléculas fornecem à célula informações vitais sobre as condições do ambiente, além de mediarem atividades celulares importantes. No próximo podcast vamos falar sobre as células procariontes e as células eucariontes. Até o próximo!